para tornar você o que você nunca foi. E eu não sei sobre você, né? Você não fica feliz de Jesus não ter te deixado do jeito que te encontrou? Aleluia! Aleluia! O quê? Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? Eu prometo ser sucinto e lacônico aqui em minhas palavras, tá bom? Eu assisti este vídeo no dia de ontem, tá bom? Isto é, domingo. É um vídeo rápido, é apenas um trechinho, né, de 1 minuto. Eu achei interessante para nós pensarmos um pouco e fazermos uma análise. Até um amigo meu, que eu já vou citá-lo daqui a pouquinho, falou que me admira pela minha paciência em gravar esses vídeos de refutação, né? E aguentar o peso que virá depois. Mas eu acho interessante. Meus irmãos, quais são os erros aqui nesse vídeo? Bom, o primeiro erro, está explícito, está claro como um cristal, é uma mulher com um microfone e num púlpito de uma igreja pregando, ok? Não há nada nas escrituras ordenando isso, mulheres pregar no culto solene, no culto público. Ai, PH, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ora, muito simples. É questão de pegar o texto e ler de maneira fria, cautelosa, fazer uma exegese muito simples do texto. Aliás, não precisa nem de exegese, é só sentar com o texto, a Bíblia aberta, e qualquer leigo pode entender. E disse-lhes, ele disse para quem? Muito simples, para os apóstolos. Observa o verso anterior, pois Jesus se dirigia especificamente ao grupo apostólico, ok? E note que não havia nenhuma mulher ali. Então, primeiramente, a palavra é destinada aos apóstolos, não para mim, nem para você. Esse era o entendimento, por exemplo, desde os primórdios da época da patrística. Os primeiros pais da igreja sempre entenderam que a ordem da grande comissão de ir por todo mundo e pregar o evangelho era especificamente destinada aos apóstolos. Não havia nenhuma mulher ali, ok? E foi destinado aos apóstolos, tá bom? Ai, PH, mas Deus é soberano. E ele usou até mesmo uma jumenta. Ora, e quem é que está falando o contrário? Seria até seria muito incoerente da minha parte, eu como um calvinista, não é? Negar que Deus é soberano. E que ele usa quem ele quer, na hora que quer, como deseja. Ok? Afinal de contas, né, é o argumento mais popular. Deus usou também a jumenta de Balaão. Mas eu penso que a jumenta de Balaão proferiu mais verdades do que essa mulher aí. Ela proferiu mais verdades do que ela, porque até mesmo blasfêmias ela falou nesse trecho dessa pregação. Observe que Deus é soberano, é claro que sim. Deus usou a jumenta de Balaão, é claro que sim. Mas note que ele usou a jumenta de Balaão porque não havia nenhum ser humano ali por perto. Se houvesse, porventura, algum ser humano, tenha certeza que Deus usaria aquela pessoa para falar contra o desviado do Balaão. Tá bom, meu irmão? O único meio que Deus achou mais viável para se comunicar com Balaão foi exatamente o animal que ele estava montado. Ponto final. Ok? Então Deus usou o animal. Existe até uma experiência aí bizarra que circulou no YouTube há alguns anos de um pastor que estava no galinheiro e as galinhas falaram em línguas e teve um galo que interpretou as línguas. Aí ele usou o argumento da jumenta. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Foi um caso específico. Porque se houvesse um ser humano ali, uma pessoa racional, Deus usaria o ser humano, não a jumenta. Percebe? Ai, PH, mas Deus também usou Débora. Ela exerceu o cargo de liderança. Mas note que Débora, além de ser uma exceção à regra, ela foi levantada por Deus por causa da omissão masculina. E ela não foi para frente do povo e instigar o povo para a batalha ou para a guerra. Mas ela exortou e encorajou Baraque para fazer isso. Débora se
foi determinada a chegar para Baraque e instigá-lo para tomar uma postura de homem, de líder. Mas não foi ela quem exerceu o cargo de liderança. Leia, por exemplo, textos, eu anotei aqui para você conferir, no livro de Juízes, capítulo 4, verso de número 6, bem como o verso de número 10 do mesmo capítulo. As pessoas, desconhecendo regras de hermenêutica, deturpam o texto sagrado e colocam suas ideias, achismos, crendices nas escrituras, e elas querem que o texto bíblico se alinhe aos seus pensamentos, aos seus gostos e achismos. E sempre deve ser o oposto. Note que nas escrituras nós devemos fazer uma distinção entre o que é descritivo e o que é normativo. Se nós não fizermos essa descrição, nós incorreremos em erros interpretativos e até mesmo em heresias, blasfêmias, e é por isso que se vê aí. Não é? Esses absurdos, essas bizarrices que a mídia detona com esse evangelicalismo moderno. E algumas vezes os ímpios vêm perguntar para mim, você é crente? Deixa eu lhe ser sincero, porque eu não preciso aqui passar atestado de hipócrita para ninguém aqui, tá bom? Eu sou transparente. Algumas vezes, alguns ímpios vêm me perguntar, até num contexto de trabalho, né? Você é crente? Diante de Deus, eu fico um pouco retraído, envergonhado, não por causa do evangelho de Cristo, mas por causa dessas patifarias e dessas bizarrices que esse evangelicalismo moderno tem difundido. E aí o ímpio tem por hábito de colocar todo crente no mesmo pacote, não é? E aí eu fico assim com uma certa vergonha em dizer, sou crente, sou cristão. Porque daí eles tendem a colocar todo mundo no mesmo pacote. Todo crente é safado. Se ele é crente, ele faz parte daquelas bizarrices. Deve ser mais um crentelho desses. O apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho de Cristo. Mas hoje, parece que é mais propenso nós afirmarmos, eu estou me envergonhando do evangelho. Só que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho criado a gosto das pessoas. Então faça a distinção entre descritivo e normativo, senão você vai fazer essas cambalhotas, essas heresias, essas doutrinas diabólicas que vocês criam por aí. Sempre, meus irmãos, que Deus queria julgar uma nação, ele levantava mulheres e crianças. Leia, por exemplo, Isaías capítulo 3, verso 12. Aliás, deixa eu ler, por favor. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres. Estão à testa do seu governo. Ah, povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Isaías 3, verso 11. Quando Deus queria punir a nação de Israel, Deus colocava mulheres e crianças no seu governo, como sinal do seu juízo, como sinal da omissão masculina. E assim por diante. Enfim, esse é o primeiro ponto. Deixa eu correr porque tem mais uns 2 ou 3 pontinhos para analisarmos. Se você quer uma análise mais correta, eu lhe indicaria primeiramente o meu livro. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar os links. Eu vou apresentar 2 livros aqui. Eu vou deixar o link de ambos na descrição, ok? Corra lá. O meu livro é este aqui, Uma Defesa ao Uso da Cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. Eu comento sobre essa questão de mulher poder pregar ou não no culto público. Aqui eu não vou comentar, tá bom? Mas se quiser adquirir o meu livro, está de forma mais clara, mais detalhada. Eu comento, por exemplo, no capítulo de número 3. Está aqui, página 39. Não sei se vocês vão conseguir verificar aí. Página 39, capítulo 3. As vossas mulheres estejam caladas na igreja. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês conferir o capítulo. Capítulo 3. Está aqui, ó. As vossas mulheres estejam caladas na igreja. Este é o meu livro, ok? Não vou fazer uma crítica especificamente à pregação feminina, pública, no culto solene,
pois esse não é meu foco principal. Meu foco é defender a cobertura para a cabeça da mulher cristã no culto público ou no culto solene. Detalhe, adendo, eu não defendo necessariamente o uso do véu, de um pano, de um tecido, mas qualquer cobertura. Tanto é que a moça aqui da capa, a modelo, né, que é a minha esposa, ela está com uma boinazinha que ela comprou para usar. Depois que ela leu o meu livro, ela foi convencida muito mais dessa verdade e realidade bíblica. Então, eu vou defender especificamente o uso da cobertura. Mais um capítulo eu trato sobre a pregação feminina. Agora, se você quer um livro de forma exaustiva, tratando especificamente sobre a pregação feminina no culto público, de uma forma criticando isso, aí você tem um livro, O Púlpito Feminino, do meu amigo, pastor, teólogo, escritor, que me ajudou também na tarefa da promulgação do meu livro, o irmão Rodrigo Caeté, tá bom? Aí você tem uma análise fria, cuidadosa e cautelosa da pregação feminina. Eu vou deixar o link na descrição também, ok? Esse é um livraço para você adquirir, tá bom? Para de comprar livro de Silas Malafaia, Morre Cerulo e compra esses bons livros, ok? Teologia pesada, teologia bíblica. Agora, se você não quiser comprar e continuar, vir aqui nos comentários, né, alguns engraçadinhos, como por exemplo veio uma num outro vídeo que eu fiz, na minha igreja tem pastora, na minha igreja tem pastora, tem mulheres de Deus que pregam. Eu respondi para ela, e daí? Isso provou muita coisa, tá bom? Agora, se você quer conhecimento de fato, análise exegética, estudo do grego, análise histórica, está aqui bons livros, tá bom? Eu recomendo fortemente. Agora, se você quer vir aqui nos comentários e continuar com esses mimimi e não quer investir no conhecimento, é um problema seu, morra na sua ignorância e arrogância. Agora vamos dar sequência aqui, eu tenho mais algumas coisas para falar. Que a Bíblia está dizendo aqui que houve uma desconstrução de Cristo para construir você. Ele está dizendo, queridos, que Jesus desabou da glória. Desabou, literalmente, ele era Deus. Ele deixou de ser Deus, passou a ser homem, desabou. De homem, ele se humilhou mais baixo. De se humilhou, ele se tornou um pecador, se tornou mais baixo ainda. De pecador, morreu na cruz por você. Da cruz de pecador. Meu Deus! Foi uma heresia atrás da outra. Eu vou pegar a Bíblia aqui, porque a gente tem que falar com Bíblia, né? A gente tem que falar só com as escrituras na mão. Primeiramente, deixa eu tomar o meu vinhozinho aqui, ok? Deixa eu tomar meu vinhozinho aqui. Aqui não é Itaipava não, tá? Igual um pastor aí que circulou os vídeos no YouTube há alguns dias. Aqui não é Itaipava não, é vinhozinho, vinho faz bom, tá bom? Beba vinho, vinho faz bem para a saúde. Beba também muita água, porque água também faz bem para a saúde. Eu precisei tomar esse vinhozinho para dar uma refrescada na garganta e também para tentar entender as coisas dessa mulher. Pelo amor de Deus. Primeiro ela disse que Jesus deixou de ser Deus. E ela está defendendo uma teoria que foi desenvolvida aí, chamada a teoria do kenosis. Porque lá em Filipenses 2, a partir do verso 5 ao 11, diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. E a palavra grega é kenosis, né? Então essa teoria do kenosis afirma que Jesus se esvaziou da sua deidade, isto é, da sua divindade, ok? E ela foi muito clara aqui, dizendo, olha, Jesus deixou de ser Deus. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia, que Jesus deixou de ser Deus? Em lugar nenhum. Quando ela afirma isso, parece que nós estamos voltando, e ela está trazendo novamente, a uma velha heresia que foi confrontada, combatida e vencida, por exemplo, no Concílio de Calcedônia.
em 451 depois de Cristo. Ok? O Concílio de Calcedônia ratificou e corroborou que Jesus é tanto homem quanto Deus. Só que ele não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ponto final. Você vir e falar outra coisa, você é herético, precisa arrepender-se e ponto final. Então o Concílio de Calcedônia confirmou isso. Jesus é homem, Deus 100%, homem 100% Deus. Mas surgiu algumas heresias. E parece que ela está trazendo novamente a velha heresia. Por exemplo, a heresia de Eutiques. A heresia de Nestoriana, né? O que significa isso? Um herege dizia, olha, Jesus possui apenas uma natureza, quando veio à Terra. O outro dizia, olha, Jesus era 100% homem. E parece que ela está afirmando isso. Parece que Jesus era 100% homem. E se ele deixou de ser Deus, parece que ele não era Deus. Ou ele tinha ali apenas um 30, um 40, um 50% da sua divindade. Mas ele era 100%, parece 100% homem. Parece que ele está afirmando isso. Enquanto que a ortodoxia séria afirma Jesus é 100% Deus, 100% homem. Como entender? Não é da nossa conta. Não aceite pela fé. Coloque a sua razão e lógica humana sob ao lume das Escrituras. Então, percebe que parece que ela está trazendo de volta? Então, o que quer dizer Filipenses 2? No verso 7, que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele deixou de ser Deus? Não. Quando o texto diz que ele humilhou-se a si mesmo e esvaziou-se de si mesmo, não significa que ele deixou de ser Deus. Mas significa que ele abandonou temporariamente a sua posição de igualdade para com o Pai e a escondeu debaixo da carne humana, debaixo de pele, de nervos, ossos, carne humana. É esse o sentido. Nos evangelhos nós encontramos várias situações, não é? Onde Jesus apresenta todos os seus atributos. Veja, por exemplo, o atributo da onipotência. Ele chega e acalma o vento e o mar. Isso somente Deus pode fazer. Acalmar vento e mar. Olha um exemplo da onisciência de Jesus. Ele sabia dos maridos da mulher samaritana. Ninguém sabia disso, mas ele sabia. Jesus em momento algum deixou de ser Deus e os atributos estavam sempre com ele. Seus atributos incomunicáveis, não é? Isto é, que não transferiu para o homem. Foi o que o patrício Atanásio, lá no Concílio de Niceia, argumentou dizendo, olha, na encarnação, adendo, não é reencarnação, ok? É encarnação. A palavra encarnação significa encarne, significa dizer que Jesus veio em carne ao mundo. E Atanásio disse, na encarnação, Cristo não diminuiu a sua divindade, mas adicionou a humanidade. É diferente. E aí se harmoniza com o que Paulo diz. Ele esvaziou-se de si mesmo. E o texto, deixa a Escritura falar por si só. Olha o que o texto diz. Ele humilhou-se a si mesmo, sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que significa humilhar-se a si mesmo? Adicionar a natureza humana, isto é, fazer-se semelhante aos homens. Ponto final. É isso que o texto quer nos ensinar. Não há nada mais humilhante para um ser como Deus se tornar como homem. Comer a nossa comida, beber da nossa água, vestir as nossas roupas. Isso é humilhar-se a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo. Se você quer um vídeo mais detalhado, eu vou deixar um link que eu gravei um vídeo, já tem alguns meses aqui no canal, onde explico de forma mais detalhada essa questão, ok? Eu vou dar sequência no vídeo dela. Eu acredito que elucidei algumas coisas. Observe. De homem, ele se humilhou mais baixo. De se humilhou, ele se tornou um pecador. Se tornou mais baixo ainda. De pecador, morreu na cruz por você. Ele se tornou um pecador?
Mas aonde que essa mulher encontrou na Bíblia que Jesus se tornou pecador? Ah, ela pode citar, segundo aos Coríntios 5:21, que passarei a ler, diz assim: Aquele que em Jesus, que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí, PH, como que se responde esse texto? Ai, ela está com a razão. Note, o escritor da carta aos Hebreus vai nos informar que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele nunca deixou de ser santo. Na cruz, ele igualmente nunca deixou de ser santo. Nem por um segundo sequer. O que Jesus experimentou aqui em nossa carne foi os efeitos do pecado, tais como fome e sede, tentação humana, dor humana, cansaço humano. Isso ele experimentou. Mas não o pecado que nós carregamos, que foi imputado de Adão em nós, a toda a humanidade. Isso é blasfêmia. Quando o texto diz que ele se fez pecado por nós, não significa que o pecado se tornou parte de Jesus na cruz, mas significa que o pecado estava sobre ele na cruz, para que, e o apóstolo Paulo responde, para que nós nos tornássemos feitos justiça de Deus. Aí entra também a doutrina da imputação e da justificação, e levaria muito mais tempo este vídeo. Eu já tenho 21 minutos e eu preciso concluir. Mas observe, para finalizarmos, o que ela diz mais uma vez. Da cruz de pecador, a Bíblia diz no Salmo 22 que ele chegou ao inferno como verme. Ou seja, ele saiu de um patamar mais alto que tinha para um mais baixo que tinha. Não, Jesus não desceu no inferno. Ela citou Salmos 22. Primeiramente, a tradução inferno. Inferno é uma palavra latina e não se encontra nos originais. O que você vai encontrar nos originais é Seol ou Sheol, palavra hebraica usada no Antigo Testamento. Ou você vai encontrar também Hades, palavra grega usada no Novo Testamento. Ou Tártaro, ou Gehenna. Mas inferno você não encontra. Inferno é uma palavra latina. Tá bom? Jesus não desceu no inferno. Alguns vão argumentar com base no credo apostólico. O credo apostólico, o que era o credo apostólico? Existiu um pastor do século IV depois de Cristo chamado Rufino, que disse o seguinte, que o credo apostólico foi escrito exatamente pelos apóstolos e exatamente ali no contexto de Jerusalém do século I. Não é muito seguro afirmar isso. É mais seguro afirmar que o credo apostólico é uma síntese, um resumo do ensino, tanto dos profetas quanto dos apóstolos. Então, de forma sintetizada. Mais um detalhe interessante, um credo não é doutrina, mas apenas uma confissão pública de fé. Tá bom? O fato é que o credo apostólico, ele de fato, ele é exaurido da palavra de Deus. E alguns vão argumentar que o credo apostólico, o credo começa assim, crê em Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Essa expressão desceu ao Hades é muito provável que foi acrescentada em séculos posteriores. Mas não constava e não fazia parte do credo apostólico original. Mas quando o credo apostólico diz desceu ao Hades ou desceu ao inferno, é mais seguro afirmar que ele quer nos ensinar que Jesus desceu à própria sepultura, ao próprio túmulo, ok? Efésios 4 e verso 9 diz assim, ora, isto, ele subiu, ele quem? Jesus, né? Que é senão aquele que também tinha antes descido às partes mais baixas da terra. Oh, Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Partes mais baixas da terra aqui não significa inferno. Porque partes mais baixas, por exemplo, em Ezequiel 32, 24, confira, não vou ler por uma questão de tempo. Ezequiel 32, 24, partes mais baixas, indica a própria sepultura, em que os homens são colocados depois de mortos. Mas partes mais baixas também podem indicar o próprio ventre de uma mulher.
Por exemplo, o salmista, no Salmo 139, verso 15, ele compara o ventre da sua mãe como as partes mais baixas ou inferiores da terra. Então, quando diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, significa a sua encarnação. Ele desceu até o ventre da sua mãe, isto é, Maria. Percebe? Da posição que ele estava para descer aqui, isto é uma posição inferior às partes mais baixas da terra. E Paulo prossegue dizendo, aquele que desceu é também, verso 10, é aquele também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. No verso 8 diz, subindo do alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É uma linguagem militar, porque quando um general vencia a batalha, ele trazia o povo vencido da batalha e da guerra consigo. E ao trazer, ele era aclamado vitorioso, triunfante, vencedor. Ele trazia um povo. Foi o que Jesus fez. Ele levou para si um povo que ele venceu. Um povo que ele comprou. E esse povo são os eleitos. A sua igreja, o seu povo, as suas ovelhas, os seus filhos. E deu dons aos homens, porque recebia condecorações. Esses dons se harmonizam, por exemplo, com o verso 11. Olha o que diz Paulo. Que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Olha os dons aqui, olha as condecorações. Que os generais também eram condecorados. Paulo usa uma linguagem militar. O texto não fala que Jesus desceu ao inferno, mas fala que ele desceu aqui e habitou entre nós. Isto são as regiões inferiores. Eu teria mais coisas, meus irmãos, deixa eu guardar a Bíblia aqui. Eu teria mais coisas para argumentar, mas o vídeo está extenso demais. Eu até prometi ser rápido, mas eu não consigo, nunca consigo. Mas eu espero tê-los ajudado e, se possível, posso dar sim uma sequência a esse vídeo. Ok? Abraço.